seriam as consequências, Miguel, de um mundo sem bovinos? O mundo sem bovinos seria muito mais pobre, muito menos bem nutrido, menos rico e mais triste também, né? Porque carne é uma parte importante, né, da alimentação, dos alimentos mais ricos nutricionalmente. Além de tudo, além de ser um alimento super rico, é um alimento que é uma festa, né? Quando você quer comemorar alguma coisa, você convida as pessoas para um churrasco. E tem uma série de outros subprodutos, né? Então o bovino tem o couro e tem tem dezenas e dezenas de coisas que a gente nem lembra do dia a dia que vem da produção de bovinos, né? Fora que o bovino também tem uma questão de sustentabilidade e de saúde do ambiente, né? Porque na natureza não existe só planta, né? Existe fauna e flora. Então os ambientes mais sustentáveis são ambientes que têm plantas e que têm gado. Assista agora a Força do Agro com Joyce Maffezoli. A Força do Agro, o melhor do Brasil, começa no campo. Muito além de carne e leite, os bovinos são essenciais na sustentabilidade, economia e segurança alimentar. Miguel Cavalcante é especialista em gestão, sucessão e marketing no agro da Beef Point. Seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo, Miguel. Poxa vida, muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui. Os bovinos são fundamentais para a nutrição humana, fertilização do solo, economia. Quais seriam as consequências, Miguel, de um mundo sem bovinos? O mundo sem bovinos seria muito mais pobre, muito menos bem nutrido, menos rico e mais triste também, né? Porque carne é uma parte importante, né, da alimentação, dos alimentos mais ricos nutricionalmente. Além de tudo, além de ser um alimento super rico, é um alimento que é uma festa, né? Quando você quer comemorar alguma coisa, você convida as pessoas para um churrasco. E tem uma série de outros subprodutos, né? Então o bovino tem o couro e tem dezenas e dezenas de coisas que a gente nem lembra do dia a dia que vem da produção de bovinos, né? Fora que o bovino também tem uma questão de sustentabilidade e de saúde do ambiente, né? Porque na natureza não existe só planta, né? Existe fauna e flora. Então os ambientes mais sustentáveis são ambientes que têm plantas e que tem gado e que tem animais juntos. Então o bovino tem um exemplo, por exemplo, é o Pantanal brasileiro, né? Tem centenas de anos, mais de 200 anos, que se tem pecuária no Pantanal e segue de uma forma sustentável, né? O que é sustentável? O que se sustenta? Então, se tem alguma coisa que está se fazendo há 200 anos e continua cuidado, preservado, é um sinal de que aquilo tem equilíbrio. Ou seja, faz parte do ecossistema, só fala mal quem não conhece, né? Quem não tem conhecimento, quem não tem informação, é super importante, inclusive, para a segurança alimentar mundial, né? Sem bovinos, a gente coloca a segurança alimentar em risco. Olha, quem fala mal de bovino ou tá mal informado ou mal intencionado. Às vezes não é nem mal informado, tem uma má intenção, porque o gado, ele se alimenta do que o humano não consegue consumir, né? A gente tem gado em áreas que não se produzem agricultura, é onde não tem por questão de clima, por questão de ambiental, por questão de relevo, né? Então fora que no mundo tem mais de 1 bilhão de pessoas que vivem de alguma forma ligado à pecuária, né? Então a criação de gado de corte, gado de leite, tem essa questão da nutrição, a carne e o leite são alimentos nutricionalmente muito densos e completos, né? Tem pessoas que pode achar um exagero, mas tem pessoas que se alimentam exclusivamente de carne, dietas carnívoras, e curam uma série de doenças, são extremamente saudáveis, são fortes, estão felizes, estão bem nutridos. É uma coisa impressionante, é impossível fazer, né? Você vê pessoas que optam pelo oposto, que é o veganismo, elas têm uma aparência no médio prazo de doente, né? Eles têm menos vitalidade, têm menos saúde, têm ossos mais fracos, tem uma série de coisas. Então é muito interessante ver o quanto o bovino é um animal que tem abençoado, né? Tanto que na Índia ele é um animal sagrado, porque ele tem tantas qualidades e tantos pontos positivos. E sem contar, né, Miguel, que a pecuária ela contribui para o sustento de milhões de famílias de uma forma direta ou indiretamente. Sim, olha, pecuária de corte, pecuária é uma das únicas atividades que está presente em todos os municípios do Brasil. Se você for no censo do IBGE
em todos os municípios brasileiros, todos, sem exceção. Município da cidade de São Paulo, município da cidade do Rio de Janeiro, tem gado. Existe exploração agropecuária, existe criação de gado em todos os municípios do Brasil, em todas as regiões do Brasil, com raças diferentes, com estilos diferentes. E tem, né, o agronegócio no Brasil é 30% do PIB, 1/3 da mão de obra, né, uma percentual enorme da exportação, da geração de riqueza. O Brasil está concorrendo no mundo em diversos setores, mas no agronegócio e na pecuária em especial, o Brasil é campeão, né? O Brasil é líder, o Brasil é referência, o Brasil é extremamente competitivo. Em outros setores a gente não é tão competitivo, essa é a verdade. Em várias coisas a gente está ficando para trás, mas em pecuária a gente é o número 1, em eficiência, em futuro, em crescimento, em potencial. Os Estados Unidos até produz mais carne que o Brasil, mas está muito mais limitado. Tenho feito muitas missões para os Estados Unidos para visitar pecuária de corte de ponta nos Estados Unidos, e o que a gente vê hoje é que os Estados Unidos ele segue muito pujante, mas ele está em declínio. Ele tem uma série de desafios muito maiores que o do Brasil. Então, o Brasil vai assumir cada vez mais essa posição, e a gente deve e merece ter muito orgulho disso, né? Na pecuária a gente é campeão mundial. A projeção aponta aí, 2027 o Brasil passa os Estados Unidos, né? Exato. E diante de tudo isso do que você colocou aqui, e é parte fundamental da nossa economia, né? Representa uma grande parte da economia brasileira. Uma grande parte, é uma parte muito importante e é uma parte competitiva. Porque tem setores grandes, mas eles estão em declínio. Tem setores grandes que se você tirar as barreiras, o competidor internacional ganha do Brasil. Na carne, não. Na carne, a gente é número 1, na verdade, os outros países têm medo do Brasil. O Brasil ele é atacado em questão de sustentabilidade, muitas vezes, como uma maneira de afetar a competitividade produtiva do Brasil, né? Você tem outros países que criam desculpas, criam problemas, inventam coisas para dizer que o Brasil, para atrapalhar a competitividade, porque os grandes países produtores da Europa, por exemplo, que já foram a liderança na pecuária de corte do mundo, hoje eles não conseguem competir com o Brasil em preço, em qualidade, em volume, né? E aí tem uma coisa assim, quando eu me formei há praticamente 25 anos atrás, há 20 anos atrás, há 25 anos atrás, para você comer uma carne muito boa no Brasil, você tinha que comer uma carne argentina, uma carne uruguaia. E sim, ainda existe carne uruguaia e argentina excepcional, mas no Brasil hoje, você consegue comer a carne no padrão argentino do melhor que existe, no padrão americano do melhor que existe e até no padrão japonês. A raça mais especial, específica e diferente e cara que existe é o Wagyu, que é uma raça japonesa, e o Brasil hoje produz o Wagyu no mesmo nível do mais alto padrão de qualidade do Japão. Então, assim, uma coisa que há 20 anos era impensável, né? Você tinha uma rede, há uns 30 anos veio para o Brasil o Outback, por exemplo, que nos Estados Unidos não é uma rede de restaurantes de altíssimo nível, é um médio alto. Tá? Quando eles vieram para o Brasil, eles tiveram uma dificuldade enorme. Eles não conseguiam comprar no Brasil a carne no mínimo padrão que eles precisavam. Que, de novo, está no terceiro nível de qualidade de carne na escada, vamos dizer assim. Tem vários níveis para cima. Hoje, você consegue comprar quanto quiser em todos os níveis para cima. E por quê? Pesquisa, genética. Pesquisa, genética, tecnologia, investimento. E também tem uma combinação de... O Brasil tem um clima e um ambiente muito favorável e tem pessoas dedicadas. Então, quando você me apresentou, que falou, o Miguel trabalha com sucessão e com gestão. Nos Estados Unidos, hoje, o produtor médio tem mais 20 anos do que o brasileiro médio. O produtor americano tem mais de 60 anos, em média. O produtor brasileiro tem 40 e poucos anos. Então, você vê, a indústria, o setor americano está envelhecendo. Então, isso traz menos pujança, menos força. É um grande desafio para eles, estão muito preocupados com isso. O Brasil não. Tem uma geração jovem aí, de 20 anos mais nova que eu, entrando na pecuária, entrando no agro, se envolvendo nos negócios, trabalhando com a família, né? Então, tem muitos fatores positivos. Para mim, o que me incomoda, o que me preocupa, quando olha, o que tem de desafio para a pecuária brasileira? Tem a gente conseguir comunicar o que a gente é. Porque a gente é, mas não parece ser.
A gente tem muito mais qualidades, muito mais competências, muito mais diferenciais do que o mercado, do que a sociedade consegue enxergar. De quem que é a responsabilidade? Nossa. A gente precisa ficar bom nisso, em ser bom e parecer bom, em ser bom e comunicar isso. Esse é um dos desafios do agro, né? De comunicar. O brasileiro tem que ter orgulho do agro. O Brasil é o país do agro, a gente não compete em nenhum outro setor, mas com o agro ninguém compete com a gente. E os bovinos, eles ajudam, inclusive, porque acaba aproveitando aí terras marginais que seriam úteis, né? Que não seriam úteis para a produção agrícola. Você faz uma pastagem, você consegue até recuperar aquela área, aproveitar, né? Com os gados. Sim, tem uma coisa, hoje tem um conceito muito interessante que é a evolução da sustentabilidade, porque sustentabilidade é que se sustenta. Você não quer ser sustentável, você quer ser muito mais do que isso. Sustentável é você estar de pé, né? Tem o conceito da agropecuária regenerativa, que é você ter uma produção agropecuária, uma produção de agricultura e de pecuária, em que, à medida que você produz, o solo melhora. Você aumenta a matéria orgânica, você melhora a estrutura do solo, você aumenta a vida do solo, você aumenta a fertilidade do solo, você aumenta o que eles chamam de resiliência climática, que é um solo muito rico, ele é um solo que ele tem uma estrutura física muito boa, então ele consegue absorver muito mais água, então os problemas de enchentes diminuem. Então eu vejo que assim, o futuro, e já é o presente em muitos lugares, o futuro da produção agropecuária passa por esse conceito de regeneração, que é quanto mais eu trabalho, quanto mais eu produzo, melhora a minha terra e não piora. Então, aquela sustentável seria ficar igual, né? O regenera a cada ano a gente melhora, a cada ano a gente é mais fértil, produz mais, tem mais qualidade, tem mais matéria orgânica. E matéria orgânica, o que é matéria orgânica? Carbono. Então o problema do aquecimento global e do crédito de carbono e de carbono no planeta Terra, a maneira mais poderosa de se resolver isso é você conseguir aumentar a retenção de carbono no solo. Se você adota práticas de pecuária produtiva e sustentável, você aumenta o carbono no solo. Então você aumenta a fertilidade, você vai produzir mais, o seu solo absorve mais água e você sequestra carbono. Antes de escrever as minhas colunas semanais na Revista Oeste, é esse cantinho que eu busco para inspiração. Ao som dos passarinhos, da natureza, aqui num lago bonito da Flórida. E a única certeza que eu tenho é que a inspiração que vier, ela poderá ser utilizada como tema de qualquer assunto que eu queira tratar na Revista Oeste. Por quê? Porque eu tenho total liberdade para escrever e me comunicar diretamente com o meu público sem nenhum tipo de preocupação, por exemplo, como não incomodar, não desagradar um patrocinador X ou Y, ainda mais do governo. A gente sabe que poucos jornalistas no Brasil podem dizer isso hoje, porque muitos veículos de imprensa dependem justamente das verbas públicas. Esse não é o caso da Oeste. A Oeste depende única e estritamente do público, dos seus assinantes. E isso dá aos colunistas, aos comentaristas, total grau de liberdade. E isso, meus amigos, para quem vive de escrever e de opinar e de fazer análise, não tem preço. Assine a Revista Oeste agora mesmo e tenha a liberdade em suas mãos. A Força do Agro hoje falando sobre o mundo sem bovinos. Miguel já colocou aqui no começo que seria um mundo mais triste. Mais triste, mais doente, sem churrasco. Né? Doente, com menos saúde, porque a gente sabe que é saudável comer a carne bovina, o leite, né? Principalmente crianças e idosos. E além de... Eles fazem parte, né, do ecossistema, ajudam aí no meio ambiente. O papel dos bovinos em lugares onde a agricultura é limitada por causa de questões, né, condições climáticas e geográficas, é fundamental. É fundamental. E o mundo, com certeza, seria mais triste e mais malnutrido se não tivesse gado.
E a gente tem essa questão de o uso inteligente da terra, né? Cada fazenda, cada região, cada bioma tem a sua vocação. Então você tem áreas que não são propensas à produção de praticamente nada, né? E a verdade é que no Brasil, no passado, a gente tinha muitas áreas de pecuária que eram boas para a agricultura. Essas áreas todas estão indo para a agricultura, numa coisa que só existe no Brasil do jeito que está sendo feito, que é integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta, que é muito parecido com a natureza, porque na natureza existem árvores, existem plantas, existem animais. A integração lavoura-pecuária-floresta é uma produção organizada, estruturada, planejada, e que no mesmo ambiente você tem agricultura, você tem gado e você tem floresta. Pode ser eucalipto, pode ser para celulose, pode ser para a produção de madeira, pode ser para a produção de borracha, tem as mais diferentes, né? Mas aí você tem essas 3 atividades na mesma área, e essas 3 atividades têm ganhos de sinergia. Porque quando você tem a pecuária, se você faz, por exemplo, um ciclo de pecuária num lugar que tem agricultura todo ano, você quebra ciclos de doença. O gado ter andado naquele ambiente, ter pastejado, ter urinado, né? E tudo aquilo é uma coisa que é extremamente natural, que em áreas que só tinham agricultura estavam perdendo esses efeitos. Então isso também tem uma série de ganhos. É muito interessante porque o pessoal da agricultura tinha muito medo de colocar pecuária nas áreas de agricultura, fazer integração, porque eles falavam, vai compactar o solo, esse gado vai comer o pasto, vai ter menos matéria orgânica, será que vai ter vantagem? Tudo bem que eu vou ganhar com o gado comendo e crescendo e engordando nesse pasto, mas vai ser bom para o solo? E aí os estudos têm mostrado que é justamente o oposto do que eles tinham medo. Áreas que você pastejou e coloca a agricultura depois, o solo ele é mais vivo, ele é mais fértil, ele tem mais matéria orgânica, porque o fato de você pastejar faz com que cada vez que o gado pasteja, come um pasto, um capim, esse ato de pastejar faz com que a planta produza mais folha, e toda vez que ela está produzindo mais folha, ela também está crescendo mais raiz. E aí, ao crescer mais raiz, isso aumenta a matéria orgânica do solo, isso aumenta a maneira como os nutrientes descem na estrutura do solo, que também é uma coisa que aumenta a fertilidade, né, de você distribuir mais profundamente nutrientes. Então tem uma série de coisas muito interessantes, é muito bom de ver a pecuária se integrando cada vez mais na agricultura e na produção como um todo. E é claro, assim, eu falo isso para os meus clientes. Olha, em nenhum lugar do mundo você tem pecuária, só pecuária numa fazenda que dá, numa área, num ambiente, num solo que dá para fazer agricultura. A agricultura paga muito mais, a agricultura tem mais produtividade, o que vai ter vai ser integração. Você vai ter que fazer os dois. E os meus melhores clientes, todos que só tinham pecuária hoje, têm agricultura e pecuária. Né? E estão ganhando mais nos dois, estão produzindo mais alimentos nos dois, estão tendo um solo mais fértil e mais robusto. Então eles têm ganhos muito, muito interessantes. Agrega valor, né? Agrega valor, e que quem é de fora nem entende. Porque nos Estados Unidos não tem clima para você fazer 3 safras. Não dá para na mesma área você produzir agricultura e você planta soja ou planta o milho, e junto com a soja e o milho você planta o capim. Quando você colhe o milho, o capim está pronto. Não existe. E é por isso também, Miguel, que as pessoas não entendem, mas como melhorou a qualidade, também o preço está mais acessível. Apesar de ainda ser caro, era para ser muito mais caro. Está mais acessível justamente por causa dessa diversidade que o produtor tem ali para aproveitar todas as áreas. Olha, o Brasil ele é líder em custo de carne bovina no mundo. É quem produz em volume a carne mais barata, com qualidade. Talvez você vai ter a Índia, que tem um rebanho não comercial, que produz carne mais barata, mas com uma qualidade muito inferior à do Brasil, em todos os aspectos. Então, essa é uma dinâmica muito interessante, que o Brasil ele produz carne com qualidade, com quantidade, com custo competitivo. Quando o governo anunciou que abria a exportação de carne bovina, quem é do setor entende,
quem acompanha, tipo, uma piada. Isso não vai acontecer nada. Porque não é porque o Brasil já a gente já importa carne de outros países. Por que ele não tem um grande volume de importação? Porque o Brasil é o grande produtor e porque os outros mercados estão muito mais demandando e comprando do que vendendo. Tem um corte que o Brasil importa em volume, porque é um corte muito curioso, que é um corte que ficou muito famoso no Brasil, que você sabe qual é o corte que o brasileiro mais gosta? Picanha. Fora do Brasil, ninguém come picanha, só se come picanha onde tem brasileiro. Em Portugal tem picanha, porque os brasileiros aprenderam a comer picanha. As churrascarias brasileiras nos Estados Unidos servem picanha, mas o americano não sabe o que é picanha, o europeu não sabe o que é picanha. Então, o corte picanha é o único corte que vem de outros lugares do mundo para o Brasil. Tem basicamente toda a picanha da Argentina e do Uruguai há décadas vem para o Brasil, mas hoje já tem picanha australiana que vem para o Brasil, tem picanha americana que vem para o Brasil, porque o preço do corte picanha dos Estados Unidos ou do corte picanha na Austrália proporcionalmente é muito menor do que o picanha aqui no Brasil. Um contrafilé nos Estados Unidos e uma picanha nos Estados Unidos, o contrafilé é muito mais caro do que a picanha. Aqui não, a picanha é mais cara que o contrafilé. Então tem essa... Fora eles gostam mais do contrafilé, do filé mignon, né? Isso, não tem esse costume, esse conhecimento de se consumir picanha. Quando eles são apresentados, porque é uma maneira diferente de cortar uma parte da carcaça, as pessoas gostam muito, não tem ninguém que não gosta de picanha, mas não existe o costume, não existe a tradição, não existe a cultura. E é engraçado porque a picanha ela se tornou muito especial no Brasil, porque há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, 50 anos, a gente não tinha gado com uma qualidade de carcaça tão grande. A gente tinha animais mais velhos, era menos produtivo, então demorava mais tempo para o seu animal ficar pronto para ser abatido. Isso, o animal mais velho tem a carne mais dura, uma série de coisas. Menos gordo, que dá menos sabor, menos maciez. E aí, num animal de menor qualidade, a picanha se destaca, porque ela está numa área da carcaça que tem mais cobertura de gordura e que ela tem uma maciez maior. Então, em carcaças não tão boas, a picanha é sempre muito boa. Agora, o Brasil hoje, a gente tem essa costura, mas o Brasil hoje produz carne muito boa, gado muito bom. Então, essa diferença da picanha para o contrafilé, por exemplo, já diminuiu, mas o brasileiro continua adorando picanha. O campo sustenta o Brasil, mas quem dá voz ao campo? Na Revista Oeste, o agronegócio não é pauta de ocasião, é prioridade. Informação que respeita quem produz, conteúdo que chega onde o agro acontece. Assine a Oeste por R$ 1,15 por dia. Você fortalece o jornalismo que entende a força do campo. Acesse revistaoeste.com/assine. Você está cansado de tomar 10, 15, até 20 comprimidos por dia e mesmo assim as dores não vão embora? Se você sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores na coluna ou nas pernas, preste atenção, este recado pode transformar a sua rotina e a sua saúde. Pode, vai transformar, Káutia. A Vitai Gold inovou mais uma vez e apresenta o Vitai 7 em 1. Uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios. Agora praticidade para você, mais saúde e menos dor. É isso aí, olha o que você encontra no Vitai 7.1. Magnésio para fortalecer os ossos, cúrcuma para aliviar as inflamações, creatina para mais força de disposição, colágeno tipo 2 para regenerar as cartilagens, MSM reduz inchaço e rigidez, a clorela protege o fígado, a vitamina C turbina a imunidade, ou seja, tudo 100% natural e com comprovação científica. E quem usa, aprova. Vamos ouvir agora o recado especial da querida Lucinha Lins, que faz uso diário do Vitai 7 em 1. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos
para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Lucinha falou tudo. O Vitai 71 mudou a vida dela e agora pode mudar a sua. Ligue agora para o 0800 291 2200 e aproveita a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros. Tem que ligar agora, porque além dos 70%, você vai levar de presente o nosso relógio inteligente e ainda o nosso gel Santa Maria, creme para dores localizadas. E tem aquele ditado que se diz que do boi só não se aproveita o berro, né? Porque todo o restante tem um destino. Tudo tem um destino, tudo tem usos, né? Você tem o boi, ele é uma fábrica, por exemplo, de carros, ela é uma montadora. Ela pega peças e monta e transforma num carro. O boi é uma desmontadora. Você pega um boi e você desmonta ele em dezenas e dezenas de outros produtos, né? Só a carne em si tem dezenas de cortes diferentes, com sabores diferentes, com texturas diferentes, com maciez diferente, com preços diferentes. Mas você tem de tudo se faz. Tem do osso, do couro, da cartilagem, dos órgãos, né? Tem remédios que são produzidos através de uma série de subprodutos do bovino. Tem muita coisa, né? Tipo shampoo, as coisas mais inimagináveis, assim, falar assim, não, eu vou ser um vegano estrito. Eu não vou usar nada de origem animal. Meu amigo, você não vai conseguir. Você não tem como, né? Tudo, se você vai olhar, tem coisa assim, a tinta que se pinta, mouse de computador? Tem substâncias e coisas que vêm do bovino. Não quer comer a carne, mas vai usar o mouse, com certeza. Que vegano é esse, né? A carne bovina, o leite são essenciais para a saúde. O bovino faz parte do ecossistema, a pecuária é importante para o meio ambiente e gera renda, emprego, move a economia e a nossa economia é movida e gerida pelo agro. Foi um prazer recebê-lo, Miguel. As portas estão abertas aqui. Que alegria estar aqui. Muito obrigado. Obrigado por você trazer esse tema tão importante, porque é uma coisa que muita gente desconhece e o próprio produtor, muitas vezes, ele está acanhado de fazer um trabalho tão dedicado, empenhado, com propósito, uma busca de alimentar o mundo, de alimentar, de gerar riqueza para o Brasil, e ele se sente atacado muitas vezes. Fala, puxa vida, o meu trabalho, estou aqui produzindo o alimento mais rico que existe, que é carne bovina, e estou sendo atacado. Obrigado por isso. O produtor precisa comunicar, o brasileiro tem que ter orgulho do nosso produtor, do nosso agro. Gratidão a você que tem um carinho enorme com a gente, que nos acompanha todos os dias. Siga o nosso perfil aí no Instagram. Vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional. Desde a produção até a exportação, o agro em Santa Catarina é referência no Brasil e no mundo. Jorginho Mello é governador de Santa Catarina. É uma honra recebê-lo, governador. E a honra é minha, Joyce. Um prazer estar aqui na Revista Oeste. E o Oeste se identifica muito comigo, que eu sou do Oeste de Santa Catarina. Exatamente. Sou de Bicaré, do Oeste, Joaçaba, aquele meio Oeste que é pujante, que trabalha, que produz muito, né? Nós temos frigorífica da JBS, antigo Panucelli, veio o Perdigão, depois com a fusão da Perdigão com a Sadia, hoje é JBS. E a produção agrícola ali é muito acentuada. O agro é importante no estado, mas principalmente naquela região aí é bem forte, né, governador? Santa Catarina aí o principal produtor é maçã, cebola, mas é líder aí na exportação de carnes de frango, carne suína. O agro é responsável por 30% do PIB do estado, com destaque no mercado nacional e internacional. A gente já vai falar mais sobre isso. Mas um assunto aí que ganhou as manchetes nas últimas semanas, a gripe aviária. Santa Catarina tem uma atuação importante, né, na sanidade animal para evitar que esse tipo de vírus e outras doenças entrem no estado. Inclusive, o senhor embarca amanhã para a Ásia e um dos assuntos que o senhor vai conversar lá é para falar o trabalho muito bem feito no estado. Nós temos uma proteção sanitária muito reforçada em Santa Catarina. Tanto o Brasil conseguiu
o protocolo de vacinação sem livre de aftosse e vacinação, agora, 2 semanas. Nós já temos isso há 20 anos, porque a gente leva muito a sério as nossas fronteiras, o cercamento da proteção animal, né? Todos os nossos animais são brincados, a gente tem controle, não passa nada de um estado para o outro se não passar pelas nossas barreiras.